Nosso entrevistado hoje já faz parte da história do Brasil. É o João Goulart Filho, filho do ex-presidente João Belchior Marques Goulart, o Jango, que governou o Brasil de 1961 a 1964 e saiu por uma situação que é considerada golpe. E hoje o João Goulart Filho é candidato a presidente da República pelo Partido da Pátria Livre, o PPL. Sobre história, você nasceu no Brasil, né? Sim. Em São Borja também? Eu, na verdade, primeiro queria agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo e agradecer, Alfredo, aqui ao Novo Dia, esse espaço, porque nessa caminhada nossa que nós estamos realizando pelo Brasil, você sabe que é profundamente antidemocrático. Os pequenos partidos, os partidos que estão em formação, não têm as mesmas oportunidades de participação de debates, de participação da distribuição do fundo eleitoral. Então, uma dificuldade muito grande para caminharmos, andarmos pelo Brasil e, principalmente, nós superarmos a cláusula de barreira que nos foi imposta numa situação completamente antidemocrática, porque os grandes partidos, né, eles dividiram 98%, 99% desse fundo eleitoral e esses grandes partidos são aqueles onde tem os deputados que são indiciados, processados, investigados e que querem, de uma forma ou outra, manter essa justiça especial, que é o foro privilegiado. Então, meus agradecimentos pelo espaço. Nós é que agradecemos, como eu disse, parte da história do Brasil aqui conosco. Pois é, nós estamos aí nessa caminhada, você sabe que nós saímos muito cedo do país. Eu tinha 7 anos na época do golpe de Estado de 1964, quando fomos para o exílio, e a gente cresceu no exílio. Meu pai faleceu no exílio, se tornou o único presidente constitucional do país a morrer no exílio, mas lutando pela liberdade, lutando pela recomposição democrática, lutando pelos valores da democracia, pela justiça social. E nós acompanhamos toda essa trajetória, fomos alfabetizados em outros idiomas. É uma luta constante. E, nesse momento, nos tocou, por decisão do Partido Pátria Livre, onde eu só ingressei recentemente. Eu fui fundador com o tio Lonel, com o governador Brizola do PDT. Estive lá, inclusive eu sou signatário da Carta de Lisboa, que foi um encontro que nós fizemos ainda no exílio em 1978, um ano antes da anistia, e nós juntamos todos os exilados que haviam na Europa, enfim, que estavam no exterior, alguns no Chile, e fizemos esse encontro, que era um encontro de resgatar novamente o Brasil numa possível abertura política que veio acontecer posteriormente. Então essa luta política nossa vem de anos. E agora, depois de muito tempo, eu fui deputado estadual, fundei o PDT. Na época nós íamos fundar o PTB, mas quando abriu-se os registros, quando acaba o bipartidarismo e começa o pluripartidarismo, que dão autorização para a criação de novos partidos, lamentavelmente, o general Golbery tinha uma relação com a Ivete Vargas e otorgou a sigla do PTB para a Ivete. E nós, me lembro até o governador Brizola, meu tio, rasgou a sigla do PTB num ato, chorou, e partimos para fazer um Partido Democrático Trabalhista. E foi nessa primeira eleição que para ajudar a crescer, nós tivemos ainda outros processos eleitorais que foram para impedir. O Tancredo tinha construído o PP e no momento que a ditadura, quando viu que poderia haver um crescimento, ainda instaurou, não é, o voto vinculado. Aí muitos tiveram que voltar para o PMDB, para o MDB antigo. Enfim, nós realizamos isso, me elegi deputado, depois
nos anos 90, o meu time me convidou, fui subsecretário de Agricultura do Rio de Janeiro, presidi o Instituto de Terras do Rio de Janeiro, onde conseguimos lá titular o primeiro quilombo, dar o título de propriedade ao primeiro quilombo do Brasil titulado, que chama-se Campinho da Independência, no município de Paraty. Depois trouxemos o Banco da Terra, assentamos mais de 380 famílias, se não me engano. Enfim, nós participamos algumas vezes desse processo político, mas nesse momento realmente eu tive que sair do PDT por uma questão... Um apoio indevido. Não, um apoio indevido, exatamente. É uma questão local lá. Eu fundei em 2004 o Instituto Presidente João Goulart, com o intuito de resgatar aquelas lutas nacionalistas propostas pelo presidente João Goulart e sua equipe, que era uma proposta de uma nova nação. Não era uma proposta de governo, era um sonho de nação que se desenvolveu e foi impedido em 64, depois a gente fala detalhadamente nisso. E, para nossa surpresa, nós fundamos o Instituto e fizemos vários projetos, né? Fizemos 2 filmes, fizemos um livro, eu fiz um livro que em 2017 ficou finalista do Prêmio Jabuti, que trata do exílio, mas nós tínhamos um projeto mãe, vamos dizer assim, que era a última obra do professor Oscar Niemeyer para Brasília. Depois, durante 7 anos, fizemos o processo administrativo e obtivemos a cessão de uso de um terreno, né, para... Você sabe que era bom dar uma explicadinha aqui aos nossos participantes, que cessão de uso, tudo o que você investir nisso, cessão de uso não é doação. Cessão de uso, tudo que você investir passa a ser patrimônio do governo que fez a cessão. Do dono do terreno. E um projeto muito bonito, era um projeto da Memorial da Liberdade e da Democracia, onde o professor Niemeyer faz inclusive alusão a por que estava fazendo aquele memorial, que era em homenagem a que o povo brasileiro conhecesse o que aconteceu em 64 para que nunca mais acontecesse. Quer dizer, a submissão do Brasil aos interesses econômicos estrangeiros, a participação do governo americano na intervenção do golpe de Estado, enfim, e chamava-se Memorial da Liberdade e Democracia, Presidente João Goulart. Jamais teve o intuito de ser mausoléu ou museu. Ali seria um espaço interativo de debater com o povo a democracia, os momentos democráticos, as reformas propostas pelo governo João Goulart. E, para nossa imensa surpresa, não é? O PDT, lá, eu sou eleitor, inclusive, do Distrito Federal, porque eu fui morar em Brasília em 2004, exatamente para dirigir. Desde essa época, eu sou presidente do Instituto João Goulart. E depois de 7 anos que nós conseguimos, no final do governo Agnello, a cessão de uso para a realização, nós já estávamos com Lei Rouanet aprovada, 8 emendas parlamentares disponíveis. Na hora que nós colocamos os tapumes para começar a obra, para nossa surpresa, né, este governador Hollenberg, que pertence ao Partido Socialista, jamais esperava, nós estávamos na base do governo, o PDT tinha apoiado a eleição e uma das primeiras medidas que esse governador Hollenberg pratica foi caçar Jango pela segunda vez. Porque era um momento que o Brasil vinha resgatando as lutas do passado. Era um momento onde o Congresso Nacional, em sessão conjunta, tinha se reunido e devolvido a Jango o título de presidente da República, cassado em 1964 pelo arbítrio. Houve uma série de medidas para reabilitar o seu pai póstumamente, inclusive devolvendo o título de presidente. Exatamente. Tinha sido feito na hora da exumação as honras de chefe de Estado, as Forças Armadas prestaram as honras de chefe de Estado quando ele volta a Brasília, os restos mortais voltam a Brasília para a questão da exumação que foi feita. Foram feitos os tiros de canhões, as honras de chefe de Estado que ele não teve na época da ditadura.
O Congresso, mais ainda, enquanto o Congresso Nacional, em sessão conjunta também, anula a sua pior página negra do Congresso Nacional, que é aquela sessão ilegal. Aquela do Auro Soares Moura de Andrade. A vacância da presidência. A vacância da presidência, onde o Congresso Nacional se reúne na madrugada do dia 2 de abril de 64 e declara vaga a presidência da República com o presidente dentro do país. Isso é uma página negra internacional, uma página que o governo, o Congresso Nacional, em sessão conjunta, anulou isto, de tal a vergonha desse acontecimento. Enquanto tudo isso acontece, eu chamei o nosso presidente Lupe, eu digo, Lupe, olha só. Carlos Lupe, presidente do PDT. Eu digo, Lupe, companheiro, enquanto a nação toda está revendo a história de Jango, está sendo feita uma revisão da história de Jango, esses 3 fatos que estão acontecendo, enquanto tudo isso está acontecendo, o Hollenberg, que é do Partido Socialista, caça Jango pela 2ª vez, e tu vai manter o partido na base do governador Hollenberg, desse covarde, porque foi uma atitude covarde do governador. Ele diz, é uma política. Eu digo, então tu fica com o PDT que nós criamos, que eu fico com a história de meu pai, porque eu não vou ficar aí. Foi aí então que nós ficamos sem partido por um tempo e procuramos, toda ação política nós precisamos de resgatar através de um instrumento, e o instrumento político que o cidadão tem é um partido político. Eu sei que tem muitas falhas no sistema político brasileiro, mas nós não podemos nos furtar que outros tomem conta, deixando o espaço vazio. E nós encontramos no PPL, no Pátria Livre, que era um partido em formação, que era um partido que resistiu à ditadura, é um partido que pregava e prega exatamente esse nacionalismo que nós deixamos atrás há 54 anos atrás, com medidas de proteção à nossa nação, medidas que visavam resgatar a nossa soberania. Aí me incorporei como um soldado, jamais entrei no partido para ser candidato à presidência da República. Isto não passa, ninguém é candidato a si mesmo. O partido, inclusive, tinha nomes de outros companheiros mais antigos que estavam no partido, debatendo a possibilidade de ter, porque o partido já tinha participado, mas não tinha sido coligado com outros partidos. E o partido, no coletivo, entendeu que nesta nova realidade antidemocrática da legislação eleitoral, que nós temos que fazer 1% em 9 estados e 1,5% de todos os votos nacionais, somando todos os estados, para que o partido seja reconhecido. Quer dizer, o partido que está em formação, então, é a típica coisa daqueles partidos totalitários que querem impor as suas vontades. E o desafio era lançar um nome a candidato. Então, eu sou muito grato, porque eu acho que é uma honra ser candidato, independente do tamanho do partido, ser candidato à presidência da República e levando a responsabilidade dessa proposta nacionalista, que nós somos o único partido que está propondo esta opção como forma clara de desenvolvimento econômico. E foi isso que aconteceu. Agora, isto nos dá muita emoção, vamos dizer assim, porque nós estamos resgatando aquele passado que durante 21 anos de ditadura foi escondido da população brasileira. A ditadura brasileira, ela não só torturou, caçou o direito do habeas corpus, desapareceu com pessoas, restringiu a liberdade, colocou censura nos jornais, mas como também provocou, eu sempre digo, provocou uma amnésia em 2 gerações sobre o que foi aquele projeto de nação que era as reformas de base. Além de reescrever a história da maneira
Diferente. Quem conta a história é quem ganha a briga, né? Mais ou menos por aí. É mais ou menos isso, é verdade. Agora, voltando ao seu pai, o Jango, ou o João Goulart, ele tomou posse, ele foi 2 vezes vice-presidente. Naquela época, as eleições de presidente e vice eram separadas. Você votava num candidato, e na primeira vez ele teve mais votos que o Juscelino, que era candidato a presidente. Então ele foi vice de Juscelino e vice do Jânio Quadros. Bom, o Jânio renunciou no dia 25 de agosto de 1961. Isso. Seu pai estava dia do soldado. Seu pai estava na China, em missão oficial. E para voltar foi um perereco, porque os militares não queriam, né? É verdade. A Constituição de 1946 determinava até uma forma mais democrática para não termos essa instabilidade que nós vimos agora em 2016. O vice-presidente era votado separadamente ao presidente, ao ponto de Jango, na eleição de 55, ele foi vice de Juscelino, mas numa aliança, fez mais voto que o presidente. Sim. Já na eleição de 60, o PTB lançou uma chapa diferente, era Lott e Jango. E era Jânio Milton Campos, senador mineiro. Marechal Henrique Teixeira Lott. Essa era a chapa. O Jânio ganha a presidência do Lott, né? Mas o seu vice perde para o Jango. Então o Jango tinha muita força com os trabalhadores, e essa força dos trabalhadores vinha exatamente, Alfredo, do ano em que ele foi ministro do Trabalho do presidente Getúlio Vargas. Teve que deixar o governo porque ele propôs o aumento de 100% do salário mínimo aos trabalhadores, e o presidente Vargas otorgou esse aumento no dia 1º de maio de 1954, poucos meses antes dele se suicidar. Então, Jango estava com a carta testamento na mão, tinha uma força muito grande nos sindicatos, deu sustentação a Juscelino, porque, inclusive para a criação de Brasília, porque os sindicatos não queriam a transferência de Brasília, da capital do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tinha mais estrutura, portuários, ferroviários, enfim, para Brasília, porque naquele momento Jango conseguiu contornar isso e deu a sustentação a Juscelino para fazer aquele projeto desenvolvimentista que foi iniciado na época de Juscelino. Então nós temos aí uma coisa muito difícil, que foi a segunda eleição, não é? Porque o Jânio perde o controle do Congresso, o Jango tinha muita força, o PTB fez na eleição de 58 do Congresso Nacional, fez uma grande bancada. Jango era o presidente desde a época do Ministério. Jango era presidente nacional do PTB. Quando sai do Ministério, Getúlio lhe entrega o comando nacional do Partido Trabalhista. Então, o Jânio supôs, naquele momento, que o vice era incompatível, as posições do vice com as suas posições políticas. E naquele momento, poucas pessoas sabem, mas o vice-presidente, que já tinha uma posição mais progressista que o presidente Jânio, recebe um convite do presidente Mao Tse-tung, um convite pessoal para visitar a China. Quando o Jânio sabe desse convite pessoal, chama o vice-presidente, que era o Jango, e diz: não, Jango, já que tu tem esse convite pessoal, então vamos tornar essa viagem oficial. Aí torna a viagem oficial, ele vai como vice-presidente e chefe da delegação, ele passa também na União Soviética antes, depois está na China, como forma de abrir novos mercados. Evidentemente que nós vivíamos, Alfredo, naquele momento, um mundo dividido em dois. Guerra Fria. A Guerra Fria. Mas, independente disso, mesmo com a Guerra Fria, a presença dele lá era para tratar de comércio, não é? A China, naquele momento, tinha 800, 900 milhões de habitantes, hoje está com 1 bilhão e 300 milhões. 1 bilhão e 600 600, milhões. né? 1 bilhão e 600 naquele momento. A essa altura já tem mais, né? Porque... E o pacto do comércio era
a intenção de que o Brasil vendesse, porque a China não tinha esse desenvolvimento. A China estava saindo de uma revolução rural. A indústria ainda tinha uma indústria pesada, mas não tinha uma indústria leve, quer dizer... Uma manufatureira. Uma manufatureira. Então, nós teríamos condições de vender para a China de parafuso a tratores, entendeu? E quando ele está voltando da China, ele é surpreendido com a renúncia de Jânio. E os 3 ministros militares do presidente Jânio Quadros, não é? Que era o... Rademacher? Não, era o Grumós, Silvio Reck e Odílio Denis. O Odílio Denis, que era, inclusive, o seguinte, eram os mesmos, né, que lá em 54 assinaram o Manifesto dos Coronéis contra o ministro do Trabalho, que deu 100% de aumento do salário mínimo. Tanto é que Getúlio mas era um manifesto dos coronéis, eles eram coronéis. E vieram a ser os mesmos generais de 64. O Golbery assinou o Redemac, o Golbery, o Cruel, que assinaram esse manifesto lá em 54, vieram a ser os generais de 64. Então, esses 3 ministros militares provocam a crise institucional no país. Uma crise difícil, uma crise que Jânio renuncia no dia 25, o Jango está voltando da China por Singapura e eles vão para o público, uma declaração pública, dizer o vice não assume, o vice está na China, portanto é comunista. Tempo que comunista comia criancinha? No tempo que assada, frita. Não, e veja só, o Nixon pediu por favor ao Nixon para ir à mesma China de Mao. 8 anos depois, o Nixon estava lá, teve que romper com o Taiwan. E o Henry Kissinger rebolou para colocar o Nixon. Pois é. Agora, e aí surge essa crise militar, porque como é que os 3 ministros militares vão se colocar contra a Constituição? E aí surge no nosso país, não é? No meu entendimento, um dos grandes movimentos da democracia em favor da Constituição, que é o movimento da legalidade levantado por Brizola no Rio Grande do Sul. Pelo rádio, era a cadeia da legalidade. Rede da legalidade. Rede da legalidade, cadeia da legalidade. Ele conseguiu colocar, na época, o rádio, explodia, né? Era uma internet antiga que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu emissoras do Brasil inteiro ouvir seu apelo em nome da legalidade. Em nome da legalidade. E aí seu pai entrou pelo Rio Grande do Sul, né? Entrou pelo Rio Grande do Sul. Depois porque no Rio correu o risco do avião ser metralhado. Não, inclusive até o último momento, porque o Brizola levanta, primeiro bota o povo lá no Palácio Piratini e bota a brigada militar, a polícia militar, vamos dizer assim, a brigada gaúcha em cima do teto, requisita a rádio Guaíba, a Farroupilha, para os porões do palácio, e começa a discursar e armar o povo que estava em volta. Houve episódios interessantes, por exemplo, a base aérea de Canoas recebeu instruções de bombardear o palácio, como fizeram com a Allende lá, e os sargentos furaram os pneus dos aviões, dos caças lá em Pelotas para eles não decolarem. Aí a crise se estabeleceu de tal forma, né, uma crise político-militar, o Congresso debatendo uma solução política e os militares, alguns já querendo aderir à legalidade, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Terceiro Exército, depois do 3º ou 4º dia, se apresenta no Palácio e veio comunicar ao governador Brizola que eles estão na legalidade. Aí a coisa mudou. Aí eles impuseram o parlamentarismo. Aí tiraram uma emenda adicional, que há anos estava no Congresso Nacional, essa emenda, era de um deputado gaúcho, Raul Pila, o nome desse deputado. Eles retiraram do Congresso, que estava nos escaninhos do Congresso Nacional, sem aquela votar. Que fica na gaveta para qualquer emergência, né? Qualquer emergência. E votaram apressadamente e instauraram o parlamentarismo de forma que pudessem retirar parte dos poderes presidenciais a João Goulart. Jango volta
e até no voo para vir, que ele toma posse, a crise se estende do dia 25 de agosto ao dia 7 de setembro, que é quando ele toma posse no Congresso Nacional. Ele ia tomar posse dia 6 e diz, não, vou tomar posse dia 7, que é uma data mais significativa. Os militares vão estar ocupados e tal, vai ficar uma... Vão ter bota para lustrar. Então, ele assume aí. Mas até a viagem de Porto Alegre a Brasília, no dia 5 de setembro, foi muito perigosa. Até quem acompanhou ele foi o Rubem Berta, na época, que era o presidente da Varig, e porque tinha a Operação Mosquito, que a Força Aérea ainda estava procurando derrubar o avião. Era um Convar, na época, o Caravelle, não me lembro. Caravelle. E o avião teve que ir de luzes apagadas e tal, à noite para Brasília. Quer dizer, até o último momento havia o terrorismo de não deixá-lo tomar posse. Essa é uma... Aí ele convidou Tancredo para ser primeiro-ministro, logo depois trocou de ministro e em fevereiro de 1963 o plebiscito lhe devolve os poderes presidenciais. Aí ele se torna presidente de fato. Se torna presidente de fato e com poderes para as reformas de base. O mais importante de tudo isso é que nesse momento do plebiscito, e o resultado do plebiscito foi de tal índole, 83%, 84% pela volta do presidencialismo, devolvendo ao presidente os poderes presidenciais. Para quê? Para que ele fizesse as reformas que já vinham sendo debatidas há muito tempo, até por ele mesmo. O projeto de reforma agrária, o então ministro dele, Armando Monteiro, que é pai desse senador que nós temos, pelo PTB hoje, o doutor Armando Monteiro já tinha apresentado a criação da Supra, que tinha sido aprovada, que depois veio a ser o INCRA. Mas a luta pela devolução dos poderes foi uma pressão muito forte. E ele recebe os poderes presidenciais em janeiro de 63, e é o que a gente diz, e aí parte sim, direto para a proposta nacionalista. Se capacita com a força emanada do povo brasileiro, e já que o Congresso tinha várias medidas das reformas de base que necessitavam da aprovação do Congresso, que estava sabotando, inclusive, por exemplo, a reforma agrária, pela Constituição de 46, não se poderia desapropriar terras sem pagamento à vista e em dinheiro, o que inviabilizaria qualquer reforma agrária. E ele queria fazer pagamento através de emissão de título da dívida pública para essas pessoas. Mas aí sim se mobiliza toda uma nação em prol das reformas de base, e aí sim começa a crescer, não é? Começa a crescer a conspiração do grande capital para derrubá-lo, porque sabia que todas as medidas que estavam em andamento, inclusive ele faz um discurso na ONU muito interessante sobre a remessa de lucros para o exterior, o que ele entendia como remessa de lucros, porque realmente até hoje, e hoje nós estamos vivendo as mesmas circunstâncias, e que por isso às vezes me perguntam, mas João, 54 anos depois as medidas poderão ser as mesmas? Eu digo, eu estou falando nelas porque elas nunca foram feitas, quer dizer, nunca fizemos uma reforma agrária real nesse país, nós estamos brincando de reforma agrária, uma vez que, não é? Alfredo, em 64 a reforma agrária de Jango era para ser feita onde? Era para ser feita nas rodovias federais, nas ferrovias federais, nos açudes e barragens federais. Por quê? Porque era ali onde o investimento público tinha valorizado aquelas áreas. Se valorizou aquelas áreas, era ali onde tinha escoamento de produção, tinha assistência técnica, tinha mercado consumidor perto e tinha como desenvolver o mercado interno. Veja só, 1964, 80%, 75% de nossa população, 75% e 80%, depende do estado, morava no campo.
Apenas 20% morava nos grandes centros urbanos. E na orla marítima ainda. E hoje se inverteu isto. Esta relação se inverteu. Então veja que dificuldade teremos em retomar essa reforma agrária. E por isso que não está sendo feita. Nós temos 3.900.000 famílias acampadas, registradas para receber um lote, isto hoje, não é? Hoje. E nós estamos fazendo aí, se você pegar a média do governo Lula, Dilma e Fernando Henrique, nós temos aí uma média de 60.000 famílias assentadas por ano. Esse ano passado não foi ridículo. O INCRA tinha 70 milhões para desapropriação e de orçamento. Não dá para o café. Não, isso é impressionante. Então, é brincar de reforma agrária. A essa velocidade nós demoraremos 70 anos para fazer essa... Não, porque até lá vai ter mais gente. Isto sem dizer que vai ter mais demanda, né? Então nós temos que propor ao Brasil essa nova opção, esse novo modelo de desenvolvimento. Nós estamos nesse país, Alfredo, se você pegar os 20 anos passados, e fizer uma média do nosso produto interno bruto, dá 2%. Se nós temos um crescimento populacional de 2% ao ano, faz 20 anos que nós estamos falando em ajuste fiscal e estamos com crescimento zero. Continua tudo na mesma. Tudo na mesma. Então, não existe mais a possibilidade de... Nós, pelo menos, é o que nós estamos propondo, de continuar com esse discurso neoliberal que nós estamos vendo aí. Vamos ajuste fiscal. Mas ajuste fiscal é sempre em cima dos trabalhadores. A perda de direitos, não é, dos trabalhadores, a perda de nossa soberania, a venda da Petrobras, a venda da Eletrobras, que foi Jango que colocou, estava no papel, na Carta Testamento, e Jango ela colocou em funcionamento em 62, a Eletrobras. Eletrobras, como é que você vai vender um patrimônio que é do povo brasileiro num leilão de 8 bilhões e 600 milhões? É o que está proposto, está meio trancado nas comissões, mas Mas lá passa, né? Não sei, tomara que não. Depende da conversa. Vamos. Agora, veja só, hoje para fazer uma usina você gasta 6 bilhões de reais. Estamos entregando 10 usinas. Por 8 bilhões. Por 8 bi. Fora toda a rede de distribuição. Entendeu? E o pior de tudo isto não é só a geração de energia. É o controle de nossas águas brasileiras. O controle de nossos rios, o controle hídrico de volume que nós temos. Então é uma coisa... E tudo isso está dentro de suas propostas? Está, nós temos a proposta do PPL, está registrada, nenhuma privatização a mais, reverter, inclusive, reestatizar a Vale. Olha, eu tive agora na Vale, tive em Mariana agora, para olhar de perto o que ali aconteceu. A Vale foi privatizada por 3 bilhões pelo Fernando Henrique, quando valia 100, a Vale do Rio Doce. O que eles fizeram? Em nome da gestão, né? A gestão privada é muito melhor que a gestão pública. Está aí o que aconteceu, a gestão privada não deu atenção sequer à segurança dos habitantes e produziu o maior desastre ecológico do Brasil. Derramou 60 bilhões de restos de minério no Rio Doce, acabou com o Rio Doce. E parte do mar também, né? E parte do mar ali no Espírito Santo. Então nós temos que ver que esse modelo que nós tanto vemos aí do globalismo, né? Esse modelo rentista que nós estamos vendo aí, nós temos que sentarmos com isso e dizer, basta, não é? Porque, olha só, nós hoje pagamos 380 bilhões de reais, nós pagamos só do serviço do juro da dívida pública. Isso sem dizer que nós vamos auditar a dívida para ver qual é o... Se é isso mesmo, Mas né? como é que nós vamos reduzir esses 380 bilhões enquanto nós auditamos a dívida? Vamos ter que ter o controle do Banco Central, baixar os juros a níveis internacionais. Nós estamos com 6,5%, com uma inflação de 4%, nós estamos com 2,5 real, mais ou menos. Tem que baixar 0,50, 0,40, como são os juros internacionais, e nós teremos aí um excedente de 150 bilhões.
Outros recursos que nós temos que ir atrás é a sonegação. Nós temos 500 bilhões, se supõe, pelo crescimento do PIB e as empresas que estão produzindo no Brasil, existe 500 bilhões de sonegação. Outra drenagem de nossos recursos é a remessa de lucros. A remessa de lucros, os pagamentos de royalties. Mas essa é uma história que vem faz tempo, hein? Vem faz tempo, vem lá de Jango. E devolver, como o Jango fez, Jango encampou as refinarias privadas, otorgou a Petrobras e otorgou o monopólio da extração e do refino. O que adianta nós termos a Petrobras se estamos importando gasolina da Shell e produto de diesel? Getúlio imaginou a Petrobras porque o Brasil, antes de tê-la, fazia o que nós estamos fazendo hoje. Comprava, importava diesel e tal. Aí as pessoas vêm falar, não, mas a balança comercial é importante sim, mas mais importante é a proteção de nosso mercado interno, o desenvolvimento do mercado interno. E seria mais interessante dar emprego para o brasileiro do que para o americano. E proteger a nossa indústria. Veja só, a reforma agrária de Jango queria dar 10 milhões na época de novos títulos de propriedade. O que significava isso? 10 milhões de novos títulos de propriedade significa para a indústria brasileira 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de novas geladeiras, 10 milhões de implementos agrícolas, insumos, sementes. Ou seja, você dava uma volta da dependência externa. Nós hoje estamos com um modelo diferente, nós estamos aí. Claro, o agronegócio é um grande exportador, mas ele já está com a maior idade. Ele não precisa mais de juros subvencionados e nós precisamos dar força para a agricultura familiar. Pequeno agricultor. Para o pequeno agricultor. Este é o modelo que nós queremos fazer. Porque nós hoje estamos exportando farelo de soja para a China, e estamos importando trigo para fazer o nosso pão aqui. Plante-se trigo, então. Plante-se trigo. Então nós temos que ter essa responsabilidade de desenvolver a nossa agricultura familiar e proteger o nosso mercado interno. E o salário. O salário é uma coisa muito importante. Lá em 1954 se dobrou o salário mínimo de uma pegada só. 100% de aumento. 100% de aumento. Nós propomos, o Pátria Livre propõe 100% de aumento nos 4 anos de governo. Teoricamente, 25% por ano. No primeiro ano, para sair da recessão, 20%. 20% daria um impacto na Previdência de em torno de 66 bilhões. Eu estou te falando, vamos retirar 500 bilhões da sonegação, vamos tirar 150 bilhões do pagamento de juros da dívida pública, vamos taxar severamente a remessa de lucros para as empresas multinacionais e nós temos que colocar o Estado capitaneando o grande desenvolvimento do Brasil. Porque no momento nós não pregamos um Estado mínimo, nós pregamos um Estado forte. Quando a gente diz um Estado forte, é um Estado musculoso, não é um Estado gordo, não é um Estado inchado. Dono da situação. Dono da situação, porque só o Estado assumindo a vanguarda dos investimentos, você vai tirar vários empresários que hoje estão no mercado financeiro, porque você vai reduzir o juro, vai pegar os bancos de fomento e voltar a financiar. E outra coisa, proteger a indústria nacional quando houver similar nacional. Eu visitei várias fábricas de autopeças recentemente aqui em Osasco e em Guarulhos, e não é possível que você, fornecedores de radiador, fornecedores de amortecedor para as multinacionais, estejam com capacidade ociosa das suas fábricas, fábrica que tinha 1.300 funcionários funcionando com 600, porque estão importando esse mesmo semelhante com quase sem alíquota de importação. Do México, principalmente. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que valorizar os nossos empresários, valorizar os créditos de fomento, acabar com essa
essa taxa nivelada que o Banco de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, nós temos que voltar com a JPLP, né? Taxa de longo prazo subvencionada, porque nós temos que dar esse fomento às nossas indústrias, aos nossos comerciantes e proteger também a economia solidária, que é o que está sustentando as famílias brasileiras hoje. Acabar com essa perseguição que fazem nas prefeituras daquele que está tentando sobreviver no país. Muitos dizem que sobrevivem com governo, sem governo e apesar do governo. E apesar do governo. Uma última pergunta. O seu pai nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas é de São Borja. Você é sobrinho do Leonel Brizola. Que está enterrado lá com o meu pai, junto em São Borja. Em São Borja. Você, com todo respeito, é filho da primeira-dama mais bonita que o Brasil já teve, a Dona Maria Tereza. Verdade. Com respeito, quem quiser ver a fotografia, ela dá de 10-0 em qualquer outra ao longo da história. Vamos começar lá com a Leopoldina, as imperatrizes. Isso ajuda ou atrapalha? Olha, em parte ajuda no relacionamento humano, até porque eu sempre falo nessas minhas peregrinações aí, o exílio é uma coisa muito difícil, nós voltamos, mas para mim é uma grande honra estar representando essa história. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho orgulho de ser filho de Jango pelo seu vulto histórico, morreu no exílio lutando pela liberdade. E com suspeita de envenenamento. De envenenamento que está aberto até hoje o processo. Operação Condor. Está aberto até hoje. Tem a procuradora Suzete Bragagnolo, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que está esperando a oitiva dos agentes que teriam participado, que até hoje os Estados Unidos não se pronunciou. Mas, voltando, eu tenho muito orgulho da história de meu pai, da história de Jango. Não teria orgulho de ser filho de algum ditador que submeteu esse povo à tirania, à tortura e à morte. Não teria. Agora, nós estamos aqui assumindo esse desafio, e esse desafio é uma causa brasileira. Eu acho que nós temos que acabar com esse discurso de ódio que nós vemos hoje no Brasil. E eu me lembro disso quando o pai recebeu o Lacerda no exílio pela Frente Ampla. Carlos Lacerda, ex-governador do então estado da Guanabara, que foi um dos golpistas, conhecido como o Corvo. E ele recebeu, veja a grandeza desse posicionamento, o Lacerda era o único que não tinha sido cassado ainda, Juscelino tinha sido cassado, o pai cassado, aí fizeram a Frente Ampla para lutar contra a ditadura, ver se havia condições políticas. E quando ele recebeu lá no apartamento em Montevidéu, ele diz, olha aqui, ó, governador, quer dizer uma coisa, estou lhe recebendo aqui porque nós estamos fazendo uma frente pelo Brasil. O Brasil está antes de qualquer interesse nosso. Depois nós acertamos as nossas divergências, mas agora é o Brasil. Então, eu acho que está faltando esse espírito para nós acabarmos no Brasil com esse discurso de ódio. Eu acho que nós não podemos construir alguma coisa nova no nosso país se nós embarcarmos nessa eleição com essa tirania de disputa. A democracia é o melhor sistema de governo, desde que saibamos conviver com a diversidade ideológica. Os contrários, porque somente a democracia pode unir os contrários e avançar. Outro sistema não existe. Não funciona. Não funciona. Ok. Esse foi o João Goulart Filho, mais praticamente uma figura histórica. Filho do ex-presidente, ex-ministro do Trabalho, ex-vice-presidente João Goulart, deposto em 1964, e que hoje o João Goulart Filho concorre à presidência da República pelo PPL, o Partido da Pátria Livre. Você está assistindo Novo Dia TV.